Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos a uma noite especial, uma noite que vamos ter uma entrevista com uma querida amiga. Boa noite, Camila. Boa noite, Marina. Boa noite, Gabi Mulê. E boa noite, a nossa convidada especial da noite, Monique Papa. Nós já vamos trazer a Monique para batermos um papo. Para dar a Monique chegar. Fiz tanta propaganda. Olá, Monique. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. É uma alegria muito grande. Eu que agradeço aí o convite, estou super feliz de estar aqui. E você viu a música que eu coloquei de fundo, né? Eu vi, percebi. Eu coloquei na live da tarde também. Já coloquei na live também. Eu vou te abaixar um pouquinho para ficar mais... E aí, Monique, você viu? Eu fiz uma série de suspense em cima dessa live. Menino. O que será que o Aloysio vai querer me perguntar? Para saber tudo sobre Monique, eu dei muita risada. Eu falei, nós vamos saber os segredos mais ocultos da Monique. Meu Deus, quem vê assim acha que tem tantos segredos, vários. Mas tá certo. Hoje a gente está em umas lives concorridas, né? Você viu que tem a live da Babi, o Vitor está participando de um programa chamado Sintonia da Esperança pela Rede Amigo Espírita, agora no 100º programa, está participando agora falando sobre Chico Xavier. E também hoje, até o pessoal falou aqui em casa, vocês esqueceram de avisar que hoje vai ter um home office super especial. Vai ter um home office especial com a Carol e com quem? O Betinho, com o Alberto. Gracinha, adoro eles. Dizem as más línguas, né? Dizem as más línguas que a Carol vai convidar alguém, vai desafiar alguém de Miami, que eu não sei quem é. Eu já tô até sabendo qual é o livro que ele vai fazer. Já tô aqui ó, nos bastidores, já, acomodando. Ai. Mas o Alberto tem um conteúdo muito bom também, né? Assim como você, Monique, como a Gabi Mulê, que a Gabi também, logo, ela tá... A Gabi tá doida para vir fazer parte dos nossos desafios, né? A Gabi tem bastante Gabi tá em conteúdo, dívida comigo, né, Gabi? A hora que ela começar a dar uma amenizada ali nos estudos, ela tá com dívida comigo. Já a hora que tranquilizar, a primeira pessoa que ela vai pensar é na Monique, né, Gabi? Eu chamei ela algumas vezes para fazer live, mas tadinha, ela tá com a agenda complicada agora. Tá. Ela e a Jade estão as duas que estão bem apuradas. Eu percebo pela Jade também com a escola, que tá uma loucura para ela, né? Exatamente. Ô, Monique, eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Tinha até mandado no WhatsApp para você, porque a gente, no Instagram, a gente acaba se empolgando e esquece que tem limite de tempo. Exato. Então, o Vitor deu a dica, pai, começa às 7h05, porque se chegar 8 horas, você vê que bateu o horário, você já... Exatamente. Então, pra gente... o Alberto não começou hoje, eu vi uma live dele hoje. Não, eu acho que ainda não, viu, Camila Tosini? Eu acho que ele ainda não começou o desafio. Ele tem feito lives diárias, mas ele não começou ainda o desafio. O desafio vai começar, acho que a partir de hoje, que a Carol vai desafiá-lo. Olha, já dei o spoiler, quem que seria desafiar? Já tá todo mundo sabendo, já. Só falta agora ele comunicar a gente o horário, né? Qual o horário e o livro. Tá certo. Ô, Monique, eu falei que tem algumas perguntas para você. E, antes de mais nada, agradecer uma vez mais a sua participação aqui com a gente. E também, né, a sua disponibilidade de tempo. Eu sei que você tem tantas afazeres profissionais pelas redes sociais, que também, sobrar um tempinho para a gente já tem muita gratidão por você estar aqui com a gente. Quem é Monique? Nossa Senhora! Monique é uma moça de São Paulo, capital, nascida aqui, que já viajou bastante aí pelo Brasil, já morei em alguns lugares no Brasil. Natal é uma delas, né, no Rio Grande do Norte, já morei em Minas e sou filha aí de pais que têm 3 filhos, então somos em 4, então imagina a bagunça que deve ser aqui em casa, né?
com esses 3 irmãos, a gente aprontava bastante, com uma diferença de idade bem pequena entre eles. Sou bancária, trabalho hoje no banco e sou espírita, estudiosa, curiosa, né, do espiritismo. E é isso, e agora fazendo mais recentemente comunicação aí da doutrina espírita. Tá certo. Ô, Monique, aquela pergunta, né, que eu falei lá desde o começo, fiquei criando uma série de expectativas. Eu já sei que a gente já conversou, mas qual que é a origem do seu sobrenome? Porque você não é só Monique Papa, né? Você é mais alguma coisa. Exatamente. Na verdade, meu pai é grego, né? Minha mãe é mineira. E esse sobrenome aí, Papa Christodoulou, veio do meu pai, que é grego. E significa, tem um significado, né? Um significado grande. E aí, normalmente, como a gente já sofre bullying na escola, bullying nos lugares, né? A gente tentou dar uma enxugada nesse nome para ficar mais fácil. Então, Papa é do Papa mesmo do Vaticano, né? Cristo é do Cristo. E Doulou é servo, então é servo do Papa e do Cristo, né? O significado aí do sobrenome. E quando eu precisei passar aí meu nome, né? Justamente para quando eu comecei a divulgar, né? A fazer comunicação aqui da rádio e da TV, a gente precisava dar uma facilitada para as pessoas, né? Para fazer o chamamento. Olha, agora estaremos aqui com Monique. Se eu fosse falar Papa Christodoulou, não ia sair, né? E aí, já de início, eu sugeri Monique Papa para ficar mais fácil, né? E eu normalmente já abrevio. Quando tem que dar o nome em algum lugar, eu já faço essa abreviação, né? E você sabe que aquela vez que a gente esteve conversando, eu falei, então, Monique, na verdade é o seguinte, você é Monique Papa, a serva do Cristo. É isso mesmo. Olha só, não é por acaso que você está nesse caminho, né? Exatamente. Olha que privilégio. E eu mantive só o Papa, né, que é bem o do Vaticano, né? Fazendo divulgação da doutrina espírita e ficou bem o Papa, que era o mais fácil aqui para a gente poder soletrar, porque o Cristo também é diferente, né, que é com C-H-R-I-S, então já dificulta um pouco, mas a ideia é essa, né? A gente estamos aí, né? Que legal. Pronto, está desvendado o mistério do seu sobrenome. Ó, como você falou sobre a rádio e TV, qual que é o seu trabalho, então, na rádio e na TV? O que você faz? Para cada um, né? Na verdade, eu comecei a fazer um trabalho pela Rádio Boa Nova, né? Foi quando eu entrei na rádio, foi através de um professor meu, Edson Rampazzo. Beijo, Edson. Se ele assistir depois dessa live, ele não está aí agora, mas tenho certeza que ele vai assistir depois. Que foi meu professor justamente no Centro Espírita que eu frequentava, né? Que eu frequento ainda, que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, aqui em Santana. E ele já fazia um trabalho na Rádio Boa Nova. E um dia ele me convidou para assistir, né, um programa que ele participava, que chamava Renovação. E nesse dia ele me colocou lá para assistir, mas ele me colocou dentro do estúdio, né? Ele não foi bobo nem nada, ele já tinha ali pretensões de me colocar para falar. Porque ele sabia que eu era já deu um empurrãozinho, né? Que eu era muito ativa, né, na aula e comentava muito e falava bastante, né, e contribuía muito. E aí ele, nessa conversa, nesse bate-papo de um determinado assunto que eles estavam falando, ele falou, Monique, e você? O que você acha a respeito disso? E eu fiquei, opa, né? Eu não estava preparada para isso, mas consegui falar e ele gostou bastante. E aí, nisso, o diretor do programa estava assistindo e ele gostou e me convidou para participar. E aí, o primeiro programa que a gente fez era de rádio, era gravado, não era ao vivo, era meia hora. E aí, por ser gravação, a gente fica mais tranquilo, né? Então, né, você prepara o tema antes e tudo mais. Com o tempo, aí surgiu a oportunidade de fazer o programa ao vivo, 1 hora, e com TV e rádio, né? E aí que foi que eu comecei, a gente fecharam esse programa que era o Renovação, e aí surgiu o Pronto Atendimento, que ainda existe até hoje, né? É o que eu participo todo sábado. Ele funciona de segunda a sexta, às 17 horas, e no sábado, às 2 horas da tarde. Que é um programa aberto ao público para perguntas, né? De forma geral, aí da doutrina espírita. Então, as pessoas mandam na hora a pergunta e a gente tem que responder ali na hora. Não dá para perguntar para os universitários, né? Fogo cruzado e a gente vai respondendo. Então, a gente se prepara muito para isso, né? Precisa estudar bastante, revisitar. Eu já tinha feito o curso de doutrina, então precisei, de alguma forma, dar uma boa resgatada. E isso força a gente também a estar estudando constantemente, né?
Então foi a partir daí. Quando eu comecei a fazer o programa do pronto atendimento e logo que iniciou aí a quarentena, o diretor da rádio, de um dos programas, me convidou para fazer uma coluna também na rádio, que chama Conexão Espiritual, que é o vídeo que a gente faz toda segunda-feira, que aparece no Manhã Boa Nova, né? A gente grava um vídeo de aproximadamente aí uns 4, 5 minutinhos, falando de algum tema espírita, e passa nos intervalos, né, do programa. Então, toda segunda-feira, entre 8 e 8h20, está passando uma coluna Conexão Espiritual. E como que você arruma tempo para tudo isso? Tem que ser uma pessoa multitarefa, né, Luiz? Não é fácil não, viu? Mas a minha atividade profissional já é também uma atividade multitarefas, né? E é um desafio, principalmente porque eu não estava preparada para trabalhar na área da atuação de comunicação, né? Apesar de eu sempre fiz, né? Tanto na universidade quanto no banco, né? Onde eu trabalho, eu sempre fiz apresentação para grandes públicos, né? Auditório e tudo mais. Eu não estava preparada para fazer comunicação, né? Nas redes sociais, e nem esperava isso, né? Isso foi acontecendo conforme as coisas foram surgindo. Quando eu vi, eu já estava, né, fazendo essa comunicação nas redes sociais. Então, a gente vai se adaptando, né? É tudo uma questão de adaptação. E graças a Deus, dado todas essas minhas mudanças, minhas idas e vindas de estado, de cidade, eu tive que aprender até essa capacidade de adaptação, né? Entendi. E ainda, fora tudo que você tem, ainda vem alguns que ficam buzinando e falam assim, pai, faz o desafio, né? Meus incentivadores. Eu fiquei o tempo todo, vai, Monique. Não, mas eu sou uma pessoa noturna, eu não consigo acordar cedo. Vai, Monique, vai. Aí ela foi, ó. De 21 vai virar 90, né, Monique? Exatamente, 91 91, é verdade. Já estamos chegando nos 40, acho que hoje foi 40. Desafio 40 aí. Olha só, e quando você terminar esse 91, aí você começa a fazer as semanas, 21 semanas, que nem eu joguei pro Anderson. Maravilhoso, é isso aí. Ele já completou os 21? Já completou, ele está passando agora, vai fazer de segunda a sábado e vai folgar os domingos. Mas ele vai continuar com o mesmo projeto dele, está seguindo sim. Você falou das redes sociais. Quais os canais que você atua e como é que foi a ideia de criar os seus canais aí, em tantas canais que tem pelas redes sociais? Vou te contar. Quais são os seus canais também, né? Tem uma pessoa que está, inclusive, aí assistindo a gente, que é meu irmão, Alexandre, que ele sempre falou, né, para mim, quando eu comecei a fazer o programa TV e Rádio, ele falava assim para mim, por que você não cria um canal, né, no YouTube? Eu, imagina, eu não vou fazer isso, não é minha cara, não é meu perfil, não, imagina. Aí ele vira blogueira, eu não tem nada a ver. Como assim blogueira? Ele brincava comigo, né? Eu falei, não, Ale, nada a ver, né? Não é meu perfil, não tem essa intenção, né? Essa pretensão. E aí na quarentena, por conta do canal, da coluna Conexão Espiritual, né? Que eu tinha que gravar o vídeo e disponibilizar para a rádio, né? Falei, gente, eu vou guardar isso aonde, né? E aí eu comentei com ele, falei, nossa, Ale, agora eu vou fazer uma coluna assim, assim. Aí ele falou, por que agora você não sobe os vídeos, então, na rádio, né? Falei, vou começar fazendo assim, né? E com o tempo, Aloysio, até por conta dessa questão da quarentena, eu comecei a perceber algumas pessoas também precisando muito de ouvir, né, uma palavra, ter algum tipo de orientação espiritual, né? E como é que a gente lida com tudo isso que está acontecendo. Pessoas querendo entender o porquê que isso está acontecendo, né, com a gente, nesse cenário todo que nós estamos. E aí eu falei, vamos então, já que eu estou subindo os vídeos da rádio, vamos começar a fazer alguns vídeos para poder explicar um pouco da doutrina espírita, né, para essas pessoas. E aí quando eu vi, eu já estava com o YouTube, montei o Instagram, né, e o Ale me ajudou aí, o Alexandre que tá nos assistindo, que é esse meu irmão mais novo, que é super conectado. É sempre os mais novos para ajudar a gente, né? Super conectado aí, que entende das mídias sociais. E ele falou, vai criar o Instagram, vamos fazer junto. Ele me ajudou, me apoiou. E eu sou péssima com essa parte de mídias sociais. Estou aprendendo, assim, na marra, sabe? E comecei a pesquisar, porque eu faço tudo hoje sozinha, né? Tanto as imagens, tudo que eu subo de textos, conteúdos. E a gente acha que não mais dá trabalho, né? A gente não tem essa noção quando a gente começa realmente a fazer.
E ele foi meu maior incentivador. Então, se não fosse por ele, talvez eu não tivesse. Hoje eu tenho o canal Luz da Alma no YouTube. E aí depois surgiu o Instagram, né? O Monique Papa Oficial. E o Luz na Alma também agora no Facebook, porque eu comecei a fazer os vídeos, né, na rádio do Conexão Espiritual e eu comecei a perceber que as pessoas me buscavam muito no Facebook, no meu Facebook pessoal. E como o Facebook Sim. tem limitação, né, de usuários, chegou um momento que não cabiam mais pessoas. E aí eu falei, gente, o que que eu faço? Porque toda segunda-feira, quando sai o vídeo da rádio, eu tenho mais convites no Facebook. Eu falei, vou ter que criar uma página também. A página, sim, é melhor. E aí eu Desassocia, né? Você fica responsável por ela e segue, né? Exato. Eu lembro que é engraçado que eu conheci, assim, você, como eu te falei outra vez, naquela vez que eu estive participando dos seus desafios, eu conheci você numa live com a deusa Samu, que você tinha feito, uma entrevista que estava fazendo com ela. E daí para frente, que você estava concluindo 1000 seguidores. Aí você fez o sorteio do livro. Foi. E foi até legal. Se não foi o Manjericão que ganhou, não foi ele? Foi o Manjericão. E ele, maravilhoso, aí, cedeu para Renata. Doou o livro. Nossa, achei muito legal. Os dois estão aí, eu falei assim, eu achei interessante que eu falei, como eu não sabia nada, eu estava aprendendo também, eu falei, como que é que funciona para participar do sorteio? Então eu comecei, né, me inscrevi, fiz lá tudo que você estava falando para aprender o roteiro. O livro a gente até tem, mas eu quis fazer mais para aquela participação. E eu achei muito legal da parte dele, de fazer passar o presente dele, né, para Renata. Foi muito legal da parte. Foi muito legal. Muito bom. E aí, TikTok? Pensa em criar um TikTok ou não? Nossa, gente, é muita responsabilidade. Essa não estava no script. Então, eu já pensei, mas aí eu fico naquele dilema, né, Luiz? Eu crio o TikTok, aí eu vou ter que ter conteúdo no TikTok também. E eu não sei, eu venho pesquisando aí com as pessoas que têm TikTok para ver né, como é que é essa interação. E eu percebo o pessoal fazendo muito mais humor, né? E eu não sou muito do estilo do humor, não. Até tento, mas não tenho tanta criatividade como nossos amigos aí. Vejo o Jade, vejo o JP, falo, meu Deus. O João Paulo é o rei do TikTok mesmo. Realmente, o João Paulo... Ele é maravilhoso. Nossa, esse último que ele fez da vacina, nossa, me emocionou muito. Muito bom. Você vê, não era com conteúdo de... Ele humor, migrou, né, com a questão do humor, trouxe super-heróis do Wakanda, e aí, né, do Pantera Negra, e trouxe aquele com uma esperança. Nossa, é uma coisa envolvente. A gente fica até emocionado só de assistir e de lembrar do TikTok que ele fez. Eu deixo isso aí para o Vitor e para ele, para o JP, porque eu acho que eu não tenho essa criatividade toda, não. Monique, estamos aqui para aprender. Olha. Depois da dancinha do hackathon, né, Monique? É verdade. O que mais pode faltar? É verdade. Ô, Monique, deixa eu perguntar uma coisa para você. Agora, entrando no lado da doutrina espírita. Você já nasceu espírita? Ou, se não, como é que você chegou ao espiritismo? É uma longa história, né? A gente brinca que aqui em casa é a família Fox, né? Porque a gente descobriu o espiritismo através dos espíritos, né? E, na verdade, o que aconteceu? A gente mudou, e a minha família gosta de mudar, né? Então, como eu já comentei, a gente já mudou para alguns lugares, e uma vez a gente mudou para uma casa muito antiga, né? Aqui na Zona Norte de São Paulo. E numa dessas mudanças, minha mãe já tinha visto algumas coisas em casas, mas não com tanta frequência quanto quando a gente mudou para essa casa, né? Era um sobrado antigo, e aí a gente começou... Minha mãe, né, especificamente, começou a ver alguns espíritos em casa. E a gente não conhecia nada de espiritismo. Nossa família, assim, não era de frequentar a igreja, apesar de, né, ser basicamente base católica ali, mas a gente não frequentava. E aí, quando a minha mãe começou a ver espíritos em casa, a gente começou a ficar assustado, né? Achando que ela estava vendo coisas, né? Enfim. Só que aí, como todos nós começamos a ver algumas coisas, ter algumas manifestações, né? Então, eu comecei a ouvir pessoas em casa. Às vezes, a gente estava na parte de cima do sobrado e eu via barulho de panela na cozinha, desci e não tinha ninguém. Barulho de alguém subindo na escada. E aí tem vários acontecimentos, né? Minha mãe começou a ver espíritos e eles irem acordar minha mãe para pedir ajuda, para pedir
né? Você que socorre, você que sempre ajuda, vem aqui me ajudar. E minha mãe começou a ficar com muito medo. E aí a gente precisou buscar ajuda para entender tudo o que estava acontecendo. E aí a gente um dia estava passando, né? E o Jorge, que é meu irmão que está aí também, ele já frequentava um centro espírita. Ele falou, por que a gente não vai lá para entender, né? Leva a mãe lá para tentar entender o que está acontecendo. E aí a gente foi, aí a gente passou num plantão de orientação, né? No atendimento fraterno da casa. Na época eu fui só para acompanhar ela mesmo. E aí quando ela passou no atendimento, a menina explicou para ela, falou, olha, isso que está acontecendo com você é uma coisa que já estava programada, né? Que de alguma forma você vai ter que trabalhar essa espiritualidade, né? Não, nada é por acaso, explicou tudo isso para ela e direcionou ela para fazer o curso de doutrina espírita, né? E eu, enquanto ela passava no atendimento, eu estava no atendimento ao lado, né? Explicando tudo que estava acontecendo com a minha mãe e tudo mais. E a menina deu a mesma orientação, falou, olha, por que você não faz o curso para entender o que está acontecendo com a sua mãe, que você pode ajudar ela, né? E aí a gente foi fazer o curso juntos. Minha mãe, ela não tem tanto estudo, né? Ela fez praticamente o ensino fundamental e ela morria de medo, né? De fazer o curso, porque ela tinha receio, né? De como as pessoas iam receber ela e tudo mais. E eu fui fazer o curso junto com ela. E nessa de fazer o curso, que ela já logo nos primeiros exercícios ali no terceiro ano, mais ou menos, que é quando a gente começa a fazer o primeiro concentração, né? Para o grupo de orientação, né? Mediúnica. Ela já começou a dar manifestação logo de início, né? Então ela tem vidência, é médium de psicofonia. E eu, no meio do terceiro ano, me descobri médium. Né? Então eu estava lá concentrada e pensando que eu só ia realmente apoiar ali o grupo, né? Fazer uma vibração, uma sustentação do grupo, e de repente eu me vi falando coisas que não eram minhas, e levei aquele susto e parei a comunicação no meio. E eu lembro que depois que eu travei, né? Porque eu morria de medo. E aí eu, né, não sabia, nunca imaginei que eu ia ser médium e de psicofonia. E no meio dessa comunicação, quando eu travei, eu abri o olho, né? Que normalmente a gente está ali concentrada com o olhinho fechado. Abri o olho, olhei para minha orientadora e ela fez assim, ó. Tipo, calma. Calma que... E aí, no final, ela falou pra mim, falou, Monique, nada é por acaso, né? Se você tá aqui e tá acontecendo tudo isso, agora é uma questão de você deixar as coisas acontecerem, né? E aí, quando eu me vi, eu tava aí já no trabalho, no grupo de orientação, terminei o curso, fiz o grupo de orientação também, fiz o estudo, né? Que tem depois na sequência dos 5 anos que eu fiz de estudo, entrei no grupo de orientação e tô aí até hoje. E nesse período vocês ficaram paralisados, as atividades da casa também? Também, mas a gente está com um grupo agora de todo domingo, né? A gente está na parte só dos estudos, a gente não faz o trabalho em si, mas eu digo que a gente está trabalhando mais do que nunca, né? Porque eu muitas vezes me recordo aí nos sonhos de alguns atendimentos, a gente percebe que de noite, dormindo, a gente está mais atendendo, mais trabalhando do que o normal, né? Uma questão mais do desdobramento, né? Exatamente. É isso. Por isso que a importância da preparação, somente quem tem mediunidade ostensiva, ela é fundamental. Para que ela tem que fazer uma boa preparação, porque na hora que ela vai dormir, ela poder ser encaminhada. Porque se você não se prepara, sabe lá para onde a gente vai, né? Exatamente. E a preparação é fundamental. A gente tem uma responsabilidade também como médiums, né? Eu digo que para trabalhar na mediunidade a gente tem que ter toda uma disciplina, né, Luiz? Não tem como a gente deixar escapar, né? Então a gente tem todo um preparo, um cuidado antes do trabalho, a gente tem que começar a se autoconhecer, né? Porque no começo a gente não consegue distinguir o que é meu e o que é do espírito, né? Que começa já a se aproximar dias antes, né? O animismo da gente também, né? É muito comum isso, não dá para, às vezes, separar uma coisa da outra. Exatamente, e eu acho que é questão de experiência e vivência mesmo, e com o tempo a gente consegue perceber o que é nosso e o que não é nosso, né? No começo a gente confunde bastante, eu brinco, e tem uma história que eu gosto muito de contar, que pra mim, a partir daquele momento eu consegui começar a entender o que era meu e o que não era meu, que antes do trabalho a gente já começa a perceber uma aproximação, né, do espírito que vai se comunicar no grupo, né, de orientação. E teve uma vez que eu estava numa dessas situações com minha sobrinha, que eu sou grudada com a minha sobrinha, né,
que é eu sou até madrinha dela e tudo, sou um grude, e um dia antes do grupo de orientação, eu já estava ali com o espírito provavelmente se aproximando ali de mim, e ela veio me abraçar e eu falei, não, não, sai, não gruda. E a minha irmã olhou assim e falou, que estranho, reação esquisita da Monique, né, que ela não é assim. O que aconteceu? Eu, não, nada, não quero, para de me abraçar, me desgruda, né, assim. E no dia seguinte, quando estávamos ali no grupo, o que aconteceu? O espírito que se aproximou exatamente tinha esse problema, essa dificuldade de se aproximar, né, de ter contato. E aí, quando eu percebi isso, é que caiu aquela ficha, eu falei, tão danadinho, já estava ali próximo de mim desde ontem, né? E aí você começa a linkar que esse comportamento realmente não é seu. E aí, aprendizado, tem que ter toda uma disciplina, né, Aloísio? Não, é comum, porque às vezes você acorda bem e de repente você se transforma e não sabe por quê. Você tenta buscar causa real ali, não tem causa, mas de repente... Então, o que a gente esquece, eu falo por experiência própria, que às vezes acaba esquecendo, é de fazer a preparação, se preparar, fazer uma oração, colocar uma música, mudar a sintonia. Então, isso é fundamental para a gente eu normalmente quando eu vou, né, para o centro, que eu vou de carro, né, porque não é perto da minha casa, eu tenho que ir de carro. Eu já mudo a estação da rádio, já vou ouvindo uma música, né, mais tranquila, já vou tentando me tranquilizar para poder chegar bem. E até isso, né? Se você chega muito agitado para o trabalho, você não está preparado para auxiliar, para atender, né? Para ajudar. E eu acho que é um trabalho tão gratificante que a gente acaba muito mais recebendo do que doando, né? Muito aprendizado que a gente tem com as experiências e com as vivências, né? Que surgem ali. Você comentou isso de estar preparado para o trabalho. Eu lembro que eu trabalhava em São Carlos, uma cidade que fica a 40 quilômetros daqui de Araraquara, e como eu ia de manhã, voltava à tarde, e eu chegava assim, eu faço parte de um trabalho, sou passista na casa, e a gente participa desse trabalho. Aí o que aconteceu? Eu praticamente, eu falava que eu era o frequentador, o trabalhador assim seja. Terminava a palestra, estava chegando. Olha aí. E um dia, eu gosto de contar essa história para a gente ver como a gente é ainda bastante falho e tem bastante melindres ainda. Aí eu cheguei um dia, já tinha terminado a palestra e o pessoal já ia para o passe. Eu fui me dirigir à câmara de passe para trabalhar. A coordenadora do grupo falou, não, Luiz, você não vai dar passe. Não, mas por quê? Luiz, você acabou de chegar da rua, você não se harmonizou, você não assistiu a palestra, vamos supor, não se harmonizou, não se preparou, como que você vai dar passe lá? O que você acha naquela época? Nossa, a gente vem aqui, que absurdo. Não estou ganhando nada. Nossa, que coisa, né? Aí depois cai a ficha, nossa, olha só a arrogância da minha parte ainda. É máquina de passe, então você chega assim, tchim, pum, né? Não é assim que funciona, você tem que fazer a preparação. E no dia do trabalho, principalmente do trabalho mediúnico, a preparação tem que ser muito maior. Você tem que estar preparado desde a noite anterior até. E o ponto é esse, né? A gente também tem um horário para chegar, né? Então a gente tem que chegar com antecedência, tem que estar ali harmonizado. Sim. Chegou no grupo, não é para ficar fazendo fofoca e contando o que está acontecendo antes, tem que estar todo mundo ali, né? De uma certa harmonia. E acontece muito isso, de muitas vezes as pessoas chegarem e conversarem, mas você viu aquilo que aconteceu, a menina que foi estuprada aí? Gente, não é para ter esse tipo de conversa ali, né? Claro. Antes do preparo. Tem que chegar no horário. E nem depois também, né? Exatamente. Se não chegar no horário, não entra. Tem que ir para a palestra, tem que subir para a palestra. Então, porque a gente fala depois também. Eu estava assistindo uma palestra do Orson, né, que ele fez domingo aqui pela Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara. Então ele estava falando sobre o Centro Espírita. Então ele estava colocando a responsabilidade da pessoa que participa de um trabalho mediúnico, por exemplo. Não, eu já sou médio há 40 anos. Mas ele tem que se reciclar. E a responsabilidade também de cada integrante de um corpo mediúnico de não se levar nada para fora do que aconteceu ali dentro. Não tem que ficar comentando. O que aconteceu ali é uma coisa restrita, é só para aquelas pessoas que ouviram. E termina ali, não se leva para frente. Exatamente. E, às vezes a pessoa fala assim, eu conto o milagre e não conto o santo. Mas espera um pouquinho, dependendo da história, você vai saber quem que é o santo, né? E tem muita importância essa questão de ficar, né, ligado com esse espírito também, né? Que muitas vezes ali foi atendido, beleza, mas você vai continuar em sintonia com ele, né?
Um É pouco importante disso. o desligamento também depois do trabalho mediúnico, senão você leva todas aquelas energias para junto com você. Então, isso que é fundamental. Eu até estava comentando outro dia que a gente estava tendo um papo com o dirigente do centro, porque às vezes acontecia o seguinte, a pessoa estava participando do curso de orientação mediúnica. E era comum acontecer algumas situações assim, que a pessoa saía do curso, digamos, terceiro ou quarto ano, já estava num trabalho de envolvimento espiritual, e era comum a pessoa descer, no nosso caso o curso é o inverso, né? A palestra é no térreo. A pessoa descia para tomar passe e dali a pouco ela acabava sendo envolvida. Então eu falei, ela não pode sair da reunião de orientação mediúnica com um resquício de nada, ela tem que sair bem. Ela não precisaria nem mais tomar um passe. E se ela precisasse tomar um passe, o próprio dirigente da reunião daria um passe nela. Sim. Não que ela precisasse chegar e ainda ser envolvida, quer dizer, aí já é uma questão de controle. Então, e tem isso, né? Responsabilidade... Terminou ali o grupo, né? A dirigente sempre fala, e aí, tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo ok? E tem vezes que a gente não tá, porque tem às vezes algum assunto, algum tema que acontece ali, que mexe com você no seu pessoal também, que somos seres humanos, Sim. né? Então é isso, não tá tudo bem? Não tô bem, gente, eu preciso, né, deixa eu me dar um tempinho aqui para eu conseguir sair daqui, porque muitas vezes a gente pega histórias muito pesadas, né, e mexem com a sua história pessoal também, né, então você fica mexido, então você tem que sair dali realmente 100%. É verdade mesmo, essa questão é muito importante. Monique, vamos mudar um pouco do foco? Vamos lá. Como é que foi a sua participação no Home Office Espírita? Menino, foi uma alegria, né? Eu nunca imaginei, eu sou fãzaça da Carol, né? E a Carol, desde que eu entrei ali no centro, que eu recebi o primeiro vídeo da Carol Oliveira, uns 3, 4 anos atrás, eu já achei o máximo o trabalho dela, né? E uma vez encontrei ela na Bienal, e não, nada é por acaso, né? Um dia encontrei ela na Bienal do Livro, aqui em São Paulo, eu comprando meus livros espíritas, de repente dou de cara com Carol Oliveira, menino. Aí eu falei, peraí, para tudo que eu vou falar com ela. Aí fui falar com ela, fui falar do trabalho que eu adorava, né? Achava o máximo, tiramos foto e tudo mais. Eu vi essa foto. Exato. E na época ela falou, Monique, eu tava começando, as pessoas nem me conheciam direito, mas com certeza rolou uns WhatsApps aí e o vídeo dela chegou em mim, né? E eu fiquei muito encantada, assim, com a forma dela falar para a juventude, né, espírita, e eu achei muito legal, assim, o jeito, a forma, né, a simplicidade e o bom humor, né. E aí, quando ela me convidou, né, que você falou, putz, vou te chamar, tudo bem? Você toparia fazer um home office? Eu falei, opa, claro, né, e eu já tinha feito a live com ela, já estava, assim, encantada, porque quando ela fez a live comigo, não tinha como não ver, acho que tem aí no IGTV também para o pessoal assistir, e eu fiquei, assim, em êxtase, né. Falei, caramba, ela topou fazer uma live comigo, né? Que bacana e tudo mais. E começando, né, no trabalho que ela já tinha, de alguma forma ali consolidado, falei, que legal, né? Eu vou pegar dicas com ela. E aí, quando ela falou, putz, vamos fazer, e o pessoal, né, me colocou aí no home, foi super bacana. E principalmente o hackathon. Que divertido, gente. Nunca imaginei. O pessoal se mobiliza, né? A gente fiquei até emocionada, chorei, que a gente faz uma prévia antes de começar. Fiquei super emocionada de estar ali com todo mundo. Acho que, de uma forma ou de outra, a gente se identifica, né, com essas dificuldades, acho que cada um fazendo um pouquinho do seu, buscando ali seu espaço também nessa questão da divulgação, mas principalmente perceber pessoas que têm a cabeça e a mentalidade como a sua, né, que passa pelas mesmas coisas, que tem as mesmas dificuldades, que tem também o mesmo pensamento. E eu, como não conhecia pessoas da doutrina espírita fora do centro, além do meu grupo, né, do centro espírita e o grupo da minha sala que eu estudei, é muito interessante conhecer no Brasil pessoas que fazem um trabalho muito legal, né? E a gente conseguir se conectar aí nessa época da quarentena, conhecendo gente de todo quanto é lugar, né? Então tá sendo bem divertido, assim, bem proveitoso. Sempre um grande aprendizado. Agora dá para você sair começando lá no Rio Grande do Sul, fazendo um tour pelo Brasil, dá para ir até Miami. Exatamente. Eu já estou aí com algumas promessas de visitas. Eu falei, gente, depois que sair essa vacina, nós vamos ter que sair visitando todo mundo. Já tem gente que vai vir aqui na minha casa, então vou ter que ter uma semana aqui para a galera em casa. Que eu já chamei algumas pessoas para vir para cá também. Você estava falando da Carol, é engraçado a Carol, né?
Ontem eu estava fazendo a live e aí a Carol entra. É engraçado, aconteceu outro dia com o Jardel e comigo também. É engraçado, quando a Carol entra, a gente tá fazendo a live da gente, descontraído, despreocupado. Chega a Carol, parece que você, Assim, né? você dá uma travada. É o impacto Carol Opa, no dia da gente. responsa, sossega. É que nem o Vitor estava falando. O Vitor fez a primeira live de desafios dele foi sobre a árvore do Evangelho, inspirado nas obras que o Saulo César compilou. Ele fez os Evangelhos por Emmanuel. E o Vitor estava fazendo uma live, lá de repente o Saulo César entra na live dele. O Vitor já conhece o Saulo, já fez entrevista com ele e tudo mais. Mas dá o impacto, né? Quando a pessoa que você... É bem isso. Foi igual o dia que eu fiz também com a Deusa, né? Eu era, nossa, super fã da Deusa. E por conta também de algumas questões aí pessoais, de perda de amigos, entes queridos. E eu já tinha ela como uma referência, né? De assistir a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e falar, nossa, como ela é maravilhosa, assim, falando a respeito da questão do desencarne, né? De como atuar com os familiares, eu achava ela maravilhosa. Aí eu já tinha compartilhado vídeos dela com amigos, né? Que muitas vezes perdem um ente querido. Eu falava, ela pra mim é a referência, né? E aí o dia que ela topou fazer a live comigo, eu também fiquei assim encantada. E ainda para ajudar, a gente teve dificuldade com a internet, o Instagram não me ajudou. E aí quando começou a travar, foi me dando Eu lembro disso. Foi lá pro Facebook. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí abre outra live para tentar, né, continuar ali. Aí ela falou, aí ela me tranquilizou. E teve uma hora que ela falou assim, Mô, fica tranquila, porque isso acontece com todo mundo, aconteceu com o Marcelo aqui também, o bispo. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu, mas eu queria tanto, sabe, assim, que deu aquela, ai meu Deus. A gente fica ansioso, né? A Monique não, a Camila falou que vai vir te visitar também. A Camila está devendo o retorno no home office. Foi ela e o Felipe, e até agora só está, né, na promessa. Estamos esperando a Camila lá de voltar junto com o Felipe lá no home office. Faz tempo que só do Hackathon não vieram mais. Daqui a pouco estamos chegando nos 200 e nada da Camila e o Felipe de volta, né? Camila me fez um convite esses dias aí, logo mais eu vou estar lá com o time dela, do grupo dela de estudos, vai ser bem gostoso também. Calma, Luiz. Eu quis colocar, ver se a Camila aceitava o meu convite. Não é para desafio, eu faço porque eu não desafio as pessoas, eu só desafio a Monique. Só Monique. Eu convidei a Camila para participar, né? Ah, não posso, estou com muita coisa agora para fazer os desafios. Ela não quer fazer por enquanto, mas a gente chega lá, viu, Camila? Ô, Monique, já que a gente está falando em desafio, como é que foi para você os desafios dos 21 dias? Essa que é a questão que eu quero trazer, ver se a gente traz um home office com os desafiados, com as pessoas que participaram, mas já que nós estamos falando aqui, como foi a sua experiência particular? Como que você era antes? Como que foi enfrentar esses desafios e como que está sendo agora para você? Bom, no início foi desafiador pensar nesse horário, né? E aí eu falei, caramba, e agora? Que horário que eu vou fazer? Porque eu acordo cedo, tem que estar no banco 9 horas, né? E aí, tudo bem que a gente está numa rotina de home office por enquanto, né? Não estamos presencial, mas tive que me adaptar, né? Um horário, acordar 1 hora mais cedo e para poder me organizar. E quando eu escolhi o livro, eu falei, agora vai ser esse livro aqui. Acho que o primeiro comecinho a gente sempre fica mais ansioso, né? E eu estava fazendo bastante live com convidados. E aí, quando eu fui fazer o desafio, eu falei, agora eu vou fazer sozinha, né? E como é que vai ser isso, né? Será que o pessoal vai interagir? Será que vai ter pessoas para me assistir nesse horário, né? Gera essa insegurança também, principalmente porque Carol está antes da gente, então a gente puxa uma responsabilidade maior, né? Fala, nossa, Carol arrasa logo 7 horas da manhã, 7h15 ela tá voando, né? Então foi um período de adaptação. Mas depois, né, a gente acostuma, né, um pouco dos 21 dias, né, a gente acostuma com aquele horário e a gente se adapta a acordar naquele horário. E acho que a interação foi muito boa também, né, das pessoas, assim, a receptividade das minhas lamparinas que estão aí também nos assistindo, que dá esse ânimo da gente continuar, né, e fora a energia boa de manhã, né, então você já acorda pensando, peraí, vamos elevar nosso pensamento, pensar em coisas positivas.
como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, que eu gosto muito de pensar assim, né? Desde que eu comecei ali a fazer a comunicação na rádio, eu era muito provocada nisso, né? De, vamos falar sobre esse tema, mas você vai falar num horário que é o horário da dona de casa, que ela vai estar ali assistindo na hora do almoço, porque o programa que a gente fazia era bem no horário do almoço que passava na segunda-feira. Como é que você traz isso com palavras menos rebuscadas, com um conteúdo mais simples para as pessoas conseguirem entender? Então, esse trabalho da rádio me ajudou muito nisso, né? Então, de como trazer ali o contexto de Emmanuel, que muitas vezes tem um linguajar complexo, né? Ele traz ali uma certa complexidade, aí você tem que, de alguma forma, traduzir aquilo, né? Olhar ali as principais palavras que, na maioria das vezes, a gente vai ter dificuldade e trazer para o nosso dia a dia. Eu fiz uma live com o Hilson Senna, né? Que foi muito engraçado. Quando eu chamei ele para fazer a live, ele falou, não, beleza, topo, né? Já de cara, tudo mais. Qual que é o texto? Eu falei, vou mandar para você. E eu peguei um texto aleatório, na sequência, né? Não li o texto antes, né? E aí, quando eu mandei para ele fez assim para mim, nossa, amor, texto complexo, né? Eu falei, eu respondi assim, Emmanuel, né? E eu não tinha lido o texto, né? Eu falei, Emmanuel. Emmanuel é assim, né? Dá uns tapas na cara da gente, assim, do tipo, acorda Você mandou vida. O texto e o dicionário junto, né? Aí... Você mandou o dicionário junto. Não, eu não mandei. Aí ele fez esse comentário, eu respondi Emmanuel, né? Emmanuel realmente dá uma sacudida na gente. Aí quando eu fui ler o texto, porque eu leio normalmente ou no dia anterior ou 20 minutos antes de começar a live, né? Eu tô ali lendo o texto e fazendo minhas considerações, minhas anotações. Aí eu fui ler, eu falei, nossa, coitado, agora eu entendi o que o Hilson tá passando, porque tinha muitas coisas, muitas palavras assim, que a gente não utiliza mais, né? Termos mais complexos. E aí eu comecei a riscar e meu texto ficou todo rabiscado, com tradução de cada uma das palavras. Eu falei, coitado, coloquei Hilson na maior sinuca de bico aqui. Mas você mandou antes, deu tempo para ele estudar, né? Pelo menos. Deu tempo. Eu faço sempre isso, eu mando antes, mas eu fiquei imaginando. E aí a gente fez uma prévia nesse dia. Eu falei, Hilson, e aí, né? Tô lendo o texto aqui, aí ele falou, Monique, o que é esse texto? Aí eu falei, calma aí, vamos junto aqui fazer uma interpretação. E aí conseguimos, né, sair com a reflexão do dia. Mas quem assiste não tem essa dimensão, né, dos bastidores mesmo. Sim. E deixa eu perguntar, e agora, depois, né, que você fez os desafios, agora como é que está sendo para você? Fazer o desafio? Esse momento. Não, agora, continuar esse desafio, como é que está sendo para você? Para mim está sendo ótimo, porque está sendo bom para mim, né, Aloysio? Por quê? Porque quando eu comecei como desafiada, né? Agora eu estou fazendo por gosto, porque assim, eu me sinto bem fazendo essa reflexão logo de manhã, me dá ânimo novo, me dá uma energia boa, né? E eu percebo que as pessoas também se encontram ali nas palavras de Emmanuel, né? Então, eu acho que eu estou ganhando com esse conhecimento, com essa reflexão, porque serve para mim, muito mais para mim do que para quem está assistindo, acho que é um pouco disso. E percebo que as pessoas também se identificam, e é tão interessante quando você termina a reflexão e de repente vem alguém, comenta, ou no privado, ou mesmo no comentário, e fala, nossa, essa reflexão veio para mim hoje, né? Eu estava precisando ouvir essas palavras. Então, você vê a importância da gente estar disseminando e divulgando essas palavras e essa reflexão que não é nossa, né? A gente é só instrumento. Sim. Aqui. É o que o Uriel fala. Ele fez uma entrevista com o Vitor fez uma entrevista com o Uriel. E o Uriel tem milhões de seguidores, né, modo de dizer, né, nos perfis dele. E ele estava dizendo para o Vitor que, na verdade, não importa a quantidade de seguidores que você tem, importa se a sua mensagem servir a uma pessoa que seja, você já cumpriu o seu trabalho. E a gente sente essa harmonização. Eu vejo quando nesses meus desafios que eu estou fazendo, você sente uma energia tão boa, tão gostosa, é tão prazeroso, e a interação que o Instagram permite que você conecte-se com as pessoas. E aí você falou das lamparinas. De onde veio a ideia das lamparinas? Na verdade, o meu canal era a Luz da Alma, justamente por conta dessa questão, né? De que eu acho que a gente irradia luz, né? A gente emana energia. E era isso que eu queria, né? No momento que eu pensei ali no nome do canal, eu falei, como é que eu mando energia positiva para quem está me assistindo, né? E aí depois contei pro meu irmão, que é o meu coaching, né? Esse meu irmão falou assim, e aí, como é que você vai chamar os seus seguidores? Eu falei, mas como assim, né? Ele falou, você tem que ter um nome para chamar o pessoal para começar. E aí
Falei, caramba, né? Luz da alma, luz da alma. O que que a gente vai falar? Minhas lamparinas, minhas luzinhas, né? Aí ele riu, né? Falei, isso não vai dar certo, vou lançar essa, né? Chamar o pessoal de luzinha, de lamparinas, eles vão falar, nossa, o que que essa Monique inventou agora? E aí, quando eu falei, de repente eu vi que tava todo mundo, né, entrando na brincadeira, porque na verdade nada mais é do que isso, né? Uma brincadeira, é um jeitinho carinhoso de pensar nessas pessoas. E eu sinto isso, né? Que eles são realmente as pessoas que me dão essa energia para continuar. Tem vezes que a gente, né, fica para baixo, né, Luiz? Eu não sei se você já passou por isso, mas a gente tem sempre esses altos e baixos, né? De, ai, não sei se eu vou continuar, não sei se está fazendo sentido. E aí, naquele dia que você tá para baixo, que alguém, nessas lamparinas, mandam aí uma mensagem para mim, ai, Monique, eu adorei isso pegou para mim. Ou pede uma dica, ou pede uma ajuda. Putz, Monique, como é que eu lido com isso? O que que você pode falar a respeito disso? É que você vê que realmente a gente tem que continuar, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu lembro que tem uma questão que fala assim, que iniciar um trabalho é fácil. Continuar é difícil. Agora, concluir é sacrificar-se. Então, levar avante esse trabalho que a gente se propõe, eu falo assim, no desafio você tem que fazer todos os dias. Depois, cada um tem que se adaptar de acordo com o seu melhor horário. Às vezes as pessoas têm compromisso. O próprio João Paulo, né, a gente viu, ele começou com todo empenho e chegou no momento, por conta de compromissos profissionais, ele teve que interromper, vem quando consegue. A gente tem que entender, não é uma coisa... Que nem você falou, tem que fazer por... como é que fala? Tem que fazer por amor. Não tem que ser uma obrigação. Exatamente. Porque senão fica pesado. O fardo fica difícil para carregar. E quando a gente faz por amor, fica leve. A gente acorda até animado, cedinho para fazer. Isso aí. E eu me policio, né, Aloysio, porque é difícil, né, falar não para a doutrina espírita, para divulgação, né, e aí muitas vezes as pessoas falam, ai, Monique, eu queria tanto você aqui para fazer tal coisa. Lá em caramba, né, a agenda tá cheia. E eu tô me policiando, porque de vez em quando a gente tem que falar não, né. E aí o que eu tô tentando fazer agora é, putz, não consigo nesse dia, vamos tentar outro dia, ou, putz, vou tentar negociar aqui com alguém para ver se a gente consegue atender. Mas a gente precisa se policiar, porque a gente também precisa ter uma pausa, assim, né? O período de descanso, o período de ócio criativo também, né? Até nessas 2 semanas, essa semana e a outra, o Vitor e a Lavínia deram uma pausa na parte da manhã. E eu falava sempre para eles, olha, tem uma mensagem no Sinal Verde de André Luiz que fala assim, ó, não assuma deveres afetivos que você não queira ou não possa sustentar. Aí eu falei, vamos fazer um parênteses aqui, não assuma deveres espirituais também que você não queira ou não possa sustentar. Vale da mesma forma. Exato. Então, nós temos que também preservar um pouco da nossa individualidade para que esse trabalho continue sendo leve, sendo prazeroso e que você possa agradar as pessoas. Não você chega lá, ai meu Deus, tem que fazer aquela live de novo, ai, tô cansado. Aí que energia você vai passar para as pessoas, né? Exatamente. Então, Monique, eu estou vendo aqui, no nosso horário, onde tem uns 10 minutos ainda bem que nós começamos a live em 5 minutos, atendendo ao conselho do Vitor. Pai, começa às 7h05, aí você vai ter o Instagram não te cortar. Então, só te falando que a gente tem uns 10 minutos ainda, dá pra gente... Né, pra gente ficar antenado, né? Porque outra vez eu também estava fazendo uma entrevista com uma amiga nossa aqui de Araraquara, aí de repente, então, agora também chegou lá, 29, 30, acabou. Nossa, é muito chato, né? E a gente fica assim, ai meu Deus, e agora? E quando não, o Instagram corta a gente antes, né? Aí fica mais enroscado. Ó, Monique, eu queria, de antemão, agradecer uma vez mais o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui. A Babi chegou agora. Ô, Babi, você vai assistir depois, tá? Muito bom. Então, a Babi estava fazendo a live dela. Olha o Rilson chegando também. Falamos de você, Rilson. Depois você dá uma assistida aí no IGTV, vai ficar salvo. Então, Monique, eu agradeço de coração, gratidão por você ter disponibilizado o seu tempo para a gente aqui. E eu gostaria de passar para você suas considerações finais. Se você pudesse colocar alguma outra coisa. Aproveita, nós temos 10 minutos ainda, dá para você fazer umas considerações finais, não de home office de 30 segundos,
mas você tem pelo menos uns 5, 7 minutos, você tem. Eu queria primeiro agradecer você, Aloysio, que você acho que é o nosso maior incentivador aqui, né? Acho que de forma geral, todo mundo que está aí assistindo, tenho certeza que tem aí um sentimento muito feliz com o carinho que você tem com a gente, né? Que você está sempre incentivando. E ele mexe, você manda lá, e aí, Monique, cadê você no home office, né? Entra lá, ajuda a galera, vamos fazer, né? Então você sempre está incentivando, e se não fosse você, não teria feito o desafio aí dos 21 dias. Então foi super bacana. E eu acho que o ponto principal aqui que eu queria trazer, né, não só para você agradecendo, mas principalmente as pessoas que estão nos assistindo, que eu vejo muito as pessoas se incentivando, né, se ajudando, e eu acho que é muito bacana quando você percebe que tem pessoas que estão te assistindo e gostam do seu trabalho e falam, agora eu vou fazer também porque eu acho muito bacana. E tem pessoas que estão aí assistindo a gente que estão fazendo isso, né? E estão, de alguma forma, propagando essa mensagem positiva que é o Espiritismo, né? E os ensinamentos, principalmente de Jesus, que eu acho que é fundamental para o nosso trabalho. Então, é incentivar e estar aí sempre disponível para todo mundo, né? A gente tenta, na medida do possível, atender esses convites. Mas estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo seu convite, muito feliz com esses nossos amigos que estão aí. Já mandei as lampadinhas aqui, que eu estou vendo minhas lamparinas aí, que acompanham a gente sempre. Tenho certeza que te acompanham também, né, Aloysio? Mas... uma boa parte, sim. É isso. Então, e continuar incentivando essa galera a pensar de forma positiva. A gente sabe que esse momento que nós estamos passando não é um momento, né, fácil, não é trivial. A gente tem esses altos e baixos, mas não desistir jamais. E essas mídias sociais que estão vindo agora, com esses jovens preenchendo o espaço, está vindo de uma forma muito pontual, muito positiva. Por que eu falo? Se a gente conseguir preencher ao longo do dia, não importa, você não vai conseguir desde as 7h15 da manhã com a Carol até as 22 horas ficar o tempo todo vendo live, mas se você às vezes tem uma folga, ouve um que está falando, ouve o outro amanhã, vai trazendo sempre uma mensagem positiva, uma interação de crescimento para todos nós, né? Eu acho muito importante. E principalmente, se essa mensagem tocou o seu coração, com certeza vai tocar o de outras pessoas. Então, ajudar a compartilhar, né? Divulgar o material que a gente está fazendo, porque assim a gente faz com todo carinho, né? E muitas vezes a gente percebe que tocou alguém, vai tocar outras pessoas. Então, gente, tá vendo esse aviãozinho aí? Pega esse aviãozinho, compartilha, né? Comenta. Putz, eu acho legal esse tema, né? Esses dias eu abri uma caixinha, né, no meu Instagram perguntando, gente, que tema que vocês querem ver aqui, né? Ouvir aqui. E aí surgiu muita coisa que, putz, já falamos sobre esse tema. Entra lá no IGTV, assiste, né? E aí, você mandou para mim, mas sabe por que eu te falei? Por que eu mandei premonições para você? Porque no sábado eu vou fazer uma palestra lá no centro do Jorge, e o Jorge falou assim, um dos temas que o pessoal tá querendo, que sugeriu aí de tema para coisa, ele falou assim, premonições. Falei, poxa, esse tema é para Monique, Jorge, não é para mim. E é um tema tão gostoso, não é? Eu vou dar dica para o Jorge, já que ele me falou isso, falou, Jorge, convida a Monique participa, faz uma palestra sobre premonições lá no seu centro. Você está querendo, vou indicar a pessoa certa para fazer o tema. Não, e é legal porque quando a gente compartilha também, tem outras pessoas assistindo e dá ideia para outras pessoas que também, né, precisam de temas aí. Muitas vezes a gente fica engessado naqueles temas, né, sempre falando do mesmo assunto, e muitas vezes a Monique fala de uma forma de premonições, o Aloysio vai falar de outra forma e vai atingir um coração de uma forma diferente, né? Então, a gente tem mais aqui propagar e divulgar cada vez mais, e principalmente os nossos amigos aí que estão fazendo um trabalho também maravilhoso, cada um no seu jeitinho, com a sua forma de falar, né? Uns mais divertidos, outros mais contidos, né? Outros mais falantes, assim, e cada um atinge um coração, né? Monique, finalizando então agora os seus canais que você tem, que o pessoal já te acompanha, mas é bom divulgar falado, né? Fica mais... Quem tiver aqui, não estiver me acompanhando, vou puxar a orelha. É no Luz da Alma, lá no YouTube, Luz da Alma no Facebook e no Instagram, Monique Papai Oficial. Então, quem não estiver me seguindo, entra lá, me sigam, ativem o sininho, né? Compartilhem os conteúdos com os amigos, manda aí no Instagram para todo mundo conhecer o trabalho. Acho que é isso. O meu, na verdade, é assim, o meu canal do YouTube é Aloysio Sônego, e eu estava trabalhando com o Aloysio Sônego também no Instagram, e estou migrando já para esse canal,
esse perfil que é o Reflexões da Tarde, ponto Aloísio. Uma migração por onde eu vou estar continuando os meus, não mais desafios, as nossas reflexões, a partir de segunda-feira, refletindo com Chico Xavier. Então, mensagens curtas, psicografadas pelo Chico, de Emmanuel, André Luiz, tudo mais. Venham participar conosco às 5h30 da tarde, refletindo com Chico Xavier, e também nos desafios que a Monique continua de manhã, às 8 da manhã, e toda essa galera de jovens que está aí preenchendo as redes sociais. Tem uma pessoa que está aqui, ó, que eu chamei para o desafio, deu uma de desentendido, Wilson Sena. Você está aí, ó, no nosso caderninho para você entrar no desafio dos 21 dias. Já vamos aproveitar, Aloísio, que estamos com a audiência aqui, todo mundo assistindo. Marquem aí o Wilson Sena, a gente chamei ele para o desafio dos 21 dias. Tem bastante horário vago, viu? Tem bastante horário vago. Principalmente, pessoal... Monique, sábado e domingo. O pessoal sente falta do pessoal que faz sábado e domingo. E o pessoal acha que é só de manhã, mas não, né? Tem um desafio até de noite. Aí o Jardel fazendo à noite, 10 horas, né? 10h30 que ele tá fazendo. 10 horas ele faz, das 10 às 10h30, mais ou menos. Então é isso, é só escolher um horário, um livro e vambora. Bom, estamos chegando ao final, gente. Eu só tenho a agradecer uma vez a mais a Monique pela disponibilidade do seu tempo, de estar aqui com a gente. Vocês compartilhem, divulguem, que é sempre bom. Uma notícia boa tem que ser divulgada. Chega de divulgar notícia ruim, não é? É o momento de divulgarmos o bem. Quando a gente divulga o bem vem. Exatamente. Monique, tem mais uns minutinhos, pode falar alguma coisinha. Eu queria agradecer você, o pessoal que está aí assistindo a gente, e deixar um recadinho que os nossos pensamentos, né, têm muito poder, têm muita força. Então, quando vier aquele pensamento negativo de que as coisas não vão dar certo, não estão dando certo, né, que as coisas estão ruins, a gente sempre fazer aquele exercício e ter essa disciplina de virar a chave e falar, não, peraí, qual que é o ensinamento que eu vou ter com esse acontecimento que está ocorrendo agora? Como é que eu mudo esse pensamento e essa vibração? E a gente consegue atrair com os nossos pensamentos positivos muita coisa boa, né? Então, nesses momentos, sempre lembrar desse Mestre Jesus e da espiritualidade maior que está aí nos acompanhando e nos orientando e nos intuindo o tempo todo, né? Tá ótimo, gente. Ficamos por aqui. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, Monique. Tchau, tchau.